À nossa frente temos o Dr. José Mena Abrantes, fundador e diretor do Elinga Teatro, formado línguas, em línguas pela Universidade de Lisboa, o maior dramaturgo da atualidade da língua portuguesa. Os seus trabalhos são alvos de estudo em quase todo o território da CPLP, isto é, quase está aqui a mais, em todo. Está ligado ao gabinete presidencial e eu ia perguntar, para além desta toda a atividade, para além da sua atividade de escritor com imensas obras publicadas, quem é José Mena Abrantes? Posso começar por retificar, se não se importa, ou precisar melhor o curso. O curso é de Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Está apontado. Quem sou? Sou cidadão angolano, nascido em Malange, em 1945, cidade onde vivi até os 15 anos. Depois, como o ensino na cidade, na minha época, terminava precisamente no 5º ano, para continuar os estudos tínhamos que vir para Luanda. Vim para Luanda, fiquei aqui 2 anos, no Liceu Salvador Correia. E depois, como também nessa época ainda não havia universidade em Angola, para prosseguir os estudos tinha que ir para o exterior. E fui para Portugal em 1962, fazer o tal curso de Filologia Germânica na Faculdade de Letras. Nesse período em Portugal, comecei a fazer teatro num grupo universitário. Depois comecei a envolver-me em questões políticas com um grupo de angolanos que já se encontrava em Portugal e que já atuava na clandestinidade. E por causa dessa ligação, fui proibido de sair de Portugal continental, né? Naquela altura Portugal tinha colónias, e eu fui proibido de abandonar as fronteiras de Portugal. Nem sequer para vir visitar a família podia vir a Angola. Como isso demorou 2, 3 anos, eu acabei por fugir de Portugal para não ir participar no exército colonial. Fugi de Portugal, fui viver para a Alemanha e fiquei na Alemanha até o 25 de abril de 74, altura em que finalmente pude voltar não só a Portugal, mas sobretudo a Angola. Ótimo. Fora disso, e depois dessa atividade ligada ao ensino e ao teatro, acabei por criar vários grupos de teatro aqui em Angola. Trabalhei como jornalista. O meu primeiro trabalho aqui foi na emissora oficial como jornalista. Ao fim de 6 meses foram convidar-me a criar uma agência de notícias, a Angop. Participei nessa criação. E depois fiquei na Angop até 1983, acho. Depois fui despedido da agência, fiquei um tempo sem trabalhar, fui para a Cinemateca Nacional e 2 anos depois de estar na Cinemateca acabei por ir trabalhar para a presidência, onde me encontro até hoje. 35 anos. Há 35 anos. Então Mena é fundador da Angop. Co-fundador. Porque eu fui abordado na emissora oficial por posso dizer o nome, pelo Hermínio Escórcio, que era diretor de gabinete do presidente Agostinho Neto, dizendo que o presidente Neto tinha recebido informações de que eu seria a única pessoa capaz de criar uma agência de notícias. Não havia tradição no país de agências de notícias. Havia tradição na rádio,
na imprensa escrita, mesmo na televisão já tinha começado a haver, e não havia nenhuma agência noticiosa no país. O presidente Neto estava preocupado com essa inexistência porque ele queria que no momento da independência houvesse um órgão capaz de difundir todas as notícias sobre o país em cima do acontecimento. Então entenderam, não sei quem deu a informação ao presidente Neto, que eu seria essa pessoa capaz de fazer isso, só que a resposta que eu dei imediata foi de que eu na vida nunca tinha visto uma agência de notícias, portanto não sabia propriamente de onde teria saído essa informação de que eu era capaz de criar uma agência. Apesar de eu ter dito isso, a pessoa que o presidente Neto enviou para me contactar disse que eu tinha 48 horas para apresentar o projeto. Naquela altura não havia hipótese sequer de discutir uma sugestão ou uma orientação do presidente Neto. Então, eu fui procurar informar-me, né? Na altura ainda havia livrarias a funcionar no país. Pesquisei, procurei, encontrei uma obra que tinha uma série de informações essenciais sobre órgãos de informação, sobre rádio, sobre televisão e sobre agências de notícias. Como fazer? Inspirei-me bastante no que li naquelas 48 horas. Apresentei um projeto, o projeto foi aprovado e o presidente Neto encarregou-me de ir a Moçambique falar com o Aquino de Bragança, que era um grande teórico dos movimentos de libertação, de todos os movimentos de libertação. Ele era jornalista e pessoa mesmo muito empenhada em traçar, em analisar do ponto de vista teórico os processos revolucionários. E eu fui para Moçambique, onde o Aquino teria que me dar contactos que ele tinha pelo mundo todo, para eu prosseguir esses contactos para, no momento da independência, já a agência estar em funcionamento. O Aquino que depois faleceu no avião em que caiu o presidente Samora, certo. O Aquino disse-me para ir à Tanzânia, fazer contactos com o representante do MPLA que lá estava. Depois eu já tinha orientação do presidente Neto para ir a Moçambique, à Jugoslávia. Não, a Moçambique, a Argélia e a Jugoslávia só. Depois de falar com o Aquino, tive que ir para a Tanzânia. Depois da Tanzânia fui para a Argélia. Na Argélia, quando souberam que eu era enviado do presidente Neto, todas as agências de notícias dos países socialistas se interessaram em que eu fosse também, não só à Jugoslávia, mas também aos outros países. E então, eu perguntava para Luanda se podia seguir, quem me convidava encarregava-se da viagem e da estadia, davam-me luz verde. Eu fui, portanto, para não só a Jugoslávia, fui também à Bulgária, à República Democrática Alemã, depois fui à Alemanha Federal, à França, à Holanda, a Portugal. Uma missão que era de 15 dias acabou por demorar 3 meses. No regresso, julgando eu que, entretanto, na minha ausência, se tinha criado uma estrutura mínima para o funcionamento da agência, não encontrei... Quer dizer, encontrei uma vivenda alugada na Vila Alice, na rua onde estava a delegação do MPLA. A agência tinha tudo, tinha viaturas, motoristas, cozinheiro, tinha 20 ou 30 empregados, mas não tinha nenhum jornalista. Então, como eu voltei em outubro, no dia exato em que os sul-africanos invadiram o país, eu pus essa preocupação ao presidente Neto e ele mandou-me falar com o ministro da Informação, que era o Manuel Rui, que na altura
funcionava dentro do Palácio. Havia ministérios a funcionar dentro do Palácio, não era só... Manel Rui, o escritor. Escritor. Certo. Não era só a presidência naquela altura, havia vários ministérios, incluindo o Ministério da Informação. O Manel Rui era o ministro e disse-me, já que não havia condições na Vila Alice, na tal vivenda, onde havia um monte de funcionários, mas nenhum era jornalista, que eu fosse trabalhar para o Palácio. Aí houve um movimento de resistência, porque todo mundo queria ir para o Palácio e não cabiam os elementos que havia na vivenda na Vila Alice, não cabiam no Palácio. Então acabei por ir sozinho para o Palácio, onde havia um único telex para difundir as notícias. O telex era da utilização do próprio Presidente Neto. Portanto, servia para o Presidente Neto, servia para os ministérios e passou a servir também para a ANGOP. Então, uns dias antes da independência, começámos a difundir as notícias para as agências com quem já tinha contactado, na Argélia, sobretudo a Argelina, a Jugoslava, a da Alemanha Democrática, mas também a France Press e um grupo de apoio ao MPLA na Holanda, o Angola Comitê. A partir daí, a agência começou a funcionar normalmente e mais não sei. Mas lembra-se porque é que foi... Simplesmente foi o Mena que se despediu ou foi posto na rua? Eu fui posto só na rua. Para sabermos isto, que frisou isso no princípio. Fui posto na rua, acusado publicamente de não querer colaborar de forma ativa e militante com o Departamento de Informação e Propaganda do MPLA Partido do Trabalho. Foi nesses termos que o comunicado que saiu me despediu. E isso tudo ocorreu porque eu me limitava a cumprir os regulamentos, né? Tinha havido uma Conferência Nacional de Informação onde ficaram definidos os mecanismos de ligação dos órgãos de informação estatais com os departamentos do partido encarregados da informação. Portanto, toda uma série de tarefas que competiam ao diretor-geral da agência começaram a ser ultrapassadas por envolvimento de pessoas que não tinham nada a ver com a direção da agência. Então, como isso se repetiu várias vezes, chegou o momento em que eu fui chamado, expliquei exatamente o que se estava a passar, mas mesmo assim, apesar das explicações, apesar de ter apresentado um relatório de 80 páginas sobre todas as desautorizações que eu tinha sofrido enquanto diretor, prevaleceu a autoridade, né? E fui afastado da agência. Durante um ano, portanto, estive à espera da resposta ao meu relatório. A resposta nunca chegou e eu decidi trabalhar para a Cinemateca. Só que na altura a Cinemateca, a informação, a cultura e o desporto dependiam da pessoa que me despediu. E, portanto, estando na Cinemateca, eu continuei sob a dependência direta da pessoa que me tinha despedido da agência, portanto, da área da informação. A coisa foi-se agravando até ao ponto em que praticamente deixei de poder sair do país. Não é que houvesse propriamente uma ordem dada de que eu estava proibido de sair, mas havia uma série de missões da Cinemateca ao exterior para a qual eu era indicado e superiormente o meu nome era arriscado e isso impedia-me de viajar. E a coisa foi durando e então, ao fim, o curioso é que
uma semana depois de eu ter sido despedido de diretor da ANGOP, na altura já era diretor há 2 anos, recebi um convite do presidente Eduardo dos Santos para ir trabalhar para a presidência. E eu entendi que não... Quer dizer, agradeci o convite, mas expliquei que havia ali um problema ainda por resolver, que eu tinha apresentado um relatório e não gostava de assumir novas funções sem que me dessem uma resposta formal da parte da direção do próprio MPLA. Essa resposta nunca chegou. Eu fiquei 2 anos na Cinemateca e quando vi que a situação se estava mesmo a complicar, então aceitei o convite, porque o convite foi sendo renovado ao longo do tempo para ir para a presidência, onde acabei por ir para a presidência e estou lá há 35 anos. Portanto... Esclarecedor. Diga-me uma coisa, o seu processo criativo começa quando? Quando é estudante? Quando está na diáspora? Quando está retirado? Não sei. Quando começa o seu processo criativo? Quando está na Cinemateca, que realmente é um lugar mais... é um ambiente mais propício. O Mena fez alguma coisa na Cinemateca relacionado com o cinema, ou era só teórico fisicamente fez algum... operou? Eu era o responsável pela organização das semanas de cinema. Aonde? Desculpa lá. Aqui em Luanda. Mas havia um lugar físico, não? A Cinemateca. Certo. Quer dizer, os lugares físicos eram... É melhor porque nós estamos a falar para uma juventude que não tem... Havia a possibilidade de projeções na televisão, na Rádio Nacional, certo, na altura já era a Rádio Nacional, tinha lá uma sala onde se podia projetar, e havia outros lugares onde se fazia as projeções. Só que nessa altura, estou a falar de 1985, não havia... Os cinemas não funcionavam, apesar de haver a estrutura física do cinema, não havia projeção de filmes, não havia videoclubes, não havia possibilidade de se ver cinema em parte nenhuma. E eu organizava essas semanas de cinema, fazendo contactos com as embaixadas, conseguindo que eles cedessem filmes e tudo isso. Portanto, durante o tempo, os 2 anos que eu lá passei, devo ter organizado mais de 20 semanas de cinema estrangeiro, francês, inglês, russo, uruguaio, espanhol, cubano, todos os países. E havia público para isso? Havia, estava sempre cheio, não é? Quer dizer, chegou uma altura em que eu já faziam manobras para conseguir os bilhetes junto de mim, certo, né? Eu já podia gerir também essa business. História. Essa história, não, vinham, por favor, reserva, guarda-me bilhetes, estava sempre cheio. Mas era completamente gracioso ou era pago? Acho que era gracioso, acho, certo. Que me lembro. Não. Só que depois, além de portanto, de organizar as semanas, eu fazia sempre um programa com uma pequena análise de cada filme, que era a parte gráfica era garantida pelo António Hall, portanto temos uma coleção grande dos programas dessas semanas, né? E o facto de fazer críticas, né? Porque eu, muito antes de me interessar pelo teatro, né? Porque eu, até os 15 anos em Malães, nunca vi uma peça de teatro, nem sabia. Ia muito ao cinema desde pequenino, em Malães não havia proibição etária, né? Portanto, desde que acompanhado por um adulto eu podia assistir aos filmes. Como era o 7º de 8 irmãos, os mais velhos iam regularmente ao cinema, havia 2 cinemas na cidade, e foi o que me interessou desde pequenino, foi o cinema, né? E depois, como não havia televisão na minha infância, o cinema era mesmo
a única abertura para o mundo do ponto de vista visual, né? Além de tudo que vivíamos na cidade, só o cinema é que nos mostrava outras realidades. Então, o Mena, não, desculpa lá, o Mena não é do tempo do teatro em Malange, da Casa do Gaiato. A Casa do Gaiato que se espalhava, começava em Malange, se espalhava por Angola todo, nos anos 60 e 70. Sim, a minha família ia muito a piqueniques na Casa do Gaiato, mas nunca, eu não ia, né? Mas nunca ouvi dizer que eu sou do tempo de teatro da Casa do Gaiato em toda a Angola, que era ótimo. Mas tu és mais novo, né? Portanto, na minha idade, acho que a Casa do Gaiato ainda não projetava filmes. Pois, era teatro, Super 8, era teatro essencialmente. Nós estávamos, todos os anos esperávamos pelo teatro da Casa do Gaiato, que era uma comédia. Não, eu nunca vi. E portanto, cheguei a Luanda, continuei interessado no cinema, cheguei a Lisboa em 62 também, o meu interesse era unicamente o cinema, até o dia em que, levado, a pessoa é sempre levado pelas colegas bonitas, né? Elas eram meninas de letras, gostavam muito de ir ao teatro e tudo isso, acabaram por me levar uma vez e eu não gostei. Era uma peça super realista, com cenários de reprodução exata de salas antigas e tudo isso. Eu achei aquilo muito chato, né? Com atores a declamar, com grandes gestos e uma voz impostada, não preferia continuar o cinema. E foi... O Mena, como chegou a Portugal, no neorrealismo não, no realismo, que até no teatro não, nessa altura. A tal peça que eu refiro era do Jorge Listopade, que depois os jugoslavos, que ficou por lá, ficou por lá até morrer, né? Sim, até nos anos 90, certo. Portanto, ele trazia, talvez, reproduzia ali uma escola de teatro lá do... Certo. E manteve-se crítico de teatro muito aclamado durante anos. Quer dizer, não me interessou. Continuei a preferir o cinema. Aliás, liguei-me de imediato, logo nos primeiros anos da faculdade, ao Cineclube Universitário, onde comecei a fazer crítica de cinema, né? O teatro, portanto, como é? O Clube de Teatro publicava um boletim onde comecei a fazer crítica de cinema. Portanto, essa presença na Cinemateca aqui dava continuidade a uma atividade que eu já tinha exercido em Lisboa. Depois, um dia fui a outra peça, né? Acho que foi em 1966, portanto já tinha 21 anos. Fui com a minha namorada de então ao teatro e era completamente diferente do outro que eu tinha visto, né? Um palco nu, atores com roupa de todos os dias, e de repente o que aconteceu no palco levou-me a decidir que eu só queria fazer aquilo. Isso já tinha 21 anos, portanto foi o momento que disparou mesmo o meu interesse. Quis logo, no ano seguinte, aproximei-me desse grupo, candidatei-me, fui aceito na altura era dirigido por um luso-brasileiro, Luís de Lima, que tinha sido discípulo do Marcel Marceau, portanto, ele tinha muita certo. Os exercícios dele eram sempre muito voltados para a mímica, para a expressão corporal. Começámos a fazer um trabalho, seria o meu trabalho como ator, uma peça do Beaumarchais, o Barbeiro de Sevilha. Só que quando tínhamos a peça quase pronta, um dia, durante os ensaios, entraram lá uns senhores, agarraram no Luís de Lima e foram pô-lo na fronteira. Foi expulso. Nós nem nunca nos tínhamos apercebido que ele tinha qualquer atuação política clandestina ali no país. Só que a PIDE, a Polícia Política Portuguesa, entendeu
que o Luís de Lima estava a fazer um trabalho subversivo, apesar de estar a dirigir, pelo menos connosco, estava a dirigir um clássico francês, né? Não tem qualquer conteúdo propriamente revolucionário. Depois dele, o grupo passou a ser dirigido pelo Fernando Guzmão, que é também um grande nome lá do teatro em Portugal, já falecido. E o Guzmão, tentando driblar a censura, naquela época a censura era dupla, havia censura ao texto e depois havia censura ao espetáculo quando o espetáculo já estava pronto. O Guzmão foi propondo textos que eram aprovados pela censura, só que na hora do espetáculo estar pronto vinham os censores, sentavam-se no escuro e simplesmente decidiam não... Corta. Não se pode fazer a peça, não pode ser levada à cena. Portanto, eram meses de trabalho que se perdiam. Nessa série de espetáculos, foram 4, em 67, acho. 67. Eu ia atuar nos 4 e acabei por não atuar em nenhum. Então não se possibilitou essa estreia mundial. No ano, portanto, o Guzmão depois também desinteressou-se ou foi afastado, já não sei, e o grupo ficou sem diretor. Nessa altura, eu já tinha sido convidado a integrar a direção do grupo. E nós fomos a Coimbra ter com um diretor catalão que estava lá a dirigir um grupo universitário, o Ricardo Salvat. O Ricardo Salvat tinha estado em Cuba com o Adolfo Gutke, no Argentina, e sugeriu-nos a contratação do Gutke. O grupo tinha essa hipótese de contratar diretores estrangeiros porque era apoiado pela Fundação Gulbenkian. Portanto, a Gulbenkian dava a hipótese aos grupos universitários de, pelo menos ao nosso, de contratarmos o diretor que quiséssemos, e eles pagavam a viagem, pagavam a estadia e pagavam tudo ao diretor. Portanto, não davam propriamente um apoio direto ao grupo, mas apoiavam a contratação que o grupo fizesse do diretor. Nós contactámos o Gutke aceitou ir para Portugal, e foi com ele que eu comecei mais ou menos já a empenhar-me mais na atividade teatral, não só no papel de ator, mas como assistente direto do Gutke, e ele, apoiado sempre pela Gulbenkian, ele fez 2 cursos importantes naquela época, um curso de atuação para atores profissionais e um curso de direção. Para o curso de atuação candidataram-se mais de 100 atores, todos os nomes conhecidos da época, e ele fez uma seleção muito rigorosa de 12. Só que depois, invocando o pretexto de que precisava de apoio durante o curso, conseguiu infiltrar 3 elementos do grupo universitário. Portanto, éramos 3 atores, ficámos os 3 a trabalhar com 12 dos melhores profissionais da época, né? Durante 3 meses, fechados numa sala, com exercícios de 4, 6, 8 horas. As atuais residências artísticas. Sim, mas eram os grandes nomes da época, o Nisso Munhoz, o João Perry, o Rui Mendes, Manuela de Freitas. Sim. Eram os atores mesmo, foram selecionados por serem os de maior projeção na época. Nós, os 3 do grupo universitário, tivemos a sorte de ir, no fundo, fazer exercícios, trabalhar, fazer teatro com os mais consagrados da época, né? Depois disso, o grupo foi convidado a participar num festival
internacional em São Sebastião, no norte de Espanha, e eu vi nessa deslocação a possibilidade de fugir de Portugal, uma vez que estava proibido de sair. Então eu contei só ao Gutkin e ao diretor do grupo que eu tinha esse problema de não poder sair, mas que não levantássemos logo o problema, a não ser no último momento, para a coisa se tornar mais dramática. Na altura, o Salazar já tinha caído da cadeira, Da suposta cadeira. Já estava em coma, já tinha sido substituído pelo Marcelo Caetano, e nós fomos falar com o Ministro da Educação, na altura... Veiga Simão, não era? Veiga Simão. Falámos com o Veiga Simão, quer dizer, a direção do grupo, eu não fui. A direção do grupo foi, dizendo que íamos a um festival na semana seguinte e que havia um elemento que tinham um problema, não o deixavam sair, e o Veiga Simão não ligou, disse, isso era de antes, agora com o nosso novo primeiro-ministro esses problemas já não existem, podem ir à vontade. Nós fomos à vontade, um autocarro com mais de 30 pessoas. Chegamos aí por volta das 18 a Vila Formoso, que era a fronteira para a Espanha, né? E aí o diretor do grupo, como era só uma coisa rotineira, né? Ele agarrou os passaportes de todo mundo, levou lá para o interior da polícia na fronteira, e passado um bocado voltou ele, acompanhado já por uns 4 ou 5 elementos, né? Um deles, um polícia, trazendo os passaportes todos na mão. Eles mandaram todo mundo que ainda estava dentro do autocarro, portanto ninguém tinha saído do autocarro, mandaram todos sair do autocarro. Entraram uns tipos com umas baionetas que rasgaram os bancos do autocarro à procura não se sabe de quê. E depois um dos polícias ficou à porta do autocarro com os passaportes na mão, começou a fazer a chamada. Foi chamando um a um, à medida que chamava, entravam no autocarro, até que me deixou a mim sozinho fora do autocarro e disse que eu tinha que voltar para trás, que eu tinha que voltar para Lisboa porque estava proibido de sair do país. Criou-se uma confusão, né? 30 tipos dentro de um autocarro, malucos, a fazer barulho, a insultar a polícia e tal, só que agravou a situação. Tentámos ligar para o Veiga Simão, não havia telemóveis na época, era preciso discar, esperar que a operadora fizesse a ligação. À meia-noite conseguimos saber que o Veiga Simão tinha sido internado com um problema qualquer no estômago, aqui estava numa clínica. Fez-se a ligação para a clínica. O Veiga Simão disse que quando tinha dito que não havia problema, não sabia que o caso era grave. Portanto, como era uma proibição formal, ele tinha que falar com o Ministro do Interior para saber se o problema era esse. Tudo isto à madrugada fora, né? Sim, sim. Nós já todos enfiados numa sala lá em Vila Formoso, na fronteira, à espera dessas ligações, das conexões que não chegavam, já 2, 3, 4 da madrugada. E finalmente o Ministro do Interior também, que era o Rapazote, Gonçalo Rapazote, certo. Também não sabia que história era essa, mas quando ouviu dizer que a pessoa era de Angola, disse que era preciso falar com o Ministro do Ultramar, certo. Que era o Silva Cunha, meu amigo. O Silva Cunha, eu já tinha tido um enfrentamento com ele na residência de estudantes em que vivia,
em que, segundo ele, lhe faltava respeito. Portanto, eu faltei respeito quando ele ainda não era ministro. Exato. 15 dias depois da suposta falta de respeito, ele virou ministro e foi o que foi ministro até o 25 de Abril. Entre os três, ministro da Educação, do Interior e do Ultramar, deram luz verde para eu ir, porque senão a representação teatral do país não podia acontecer. Eu fui, estive no festival, levávamos 2 peças. Eu fiz uma das peças, depois os espanhóis entraram em greve por razões que eles tinham, nós solidarizámos-nos com eles e, portanto, já não fizemos o segundo espetáculo. Eu estive até o último dia, no último dia peguei na mala, na mochila, no chapéu, até tinha na bengala, e fui para a estação ali, São Sebastião. Isso parece? Fica pertinho da fronteira. Né? Então eu apanhei isso de 6 da manhã ou 7 da manhã, apanhei um táxi e disse para me levar para a França. Com aquela circulação, não sei se havia também já indicação dos portugueses ou espanhóis para me pararem, né? Mas como suponho que àquela hora ninguém estava à espera, e como eu ia de táxi, a polícia nem me pediu o passaporte, né? Perguntou ao motorista do táxi onde é que íamos, eu disse que íamos a Biarritz, que era certo, ali uma praia São João de Luz, do lado Biarritz, francês. certo? Atravessámos a fronteira sem me pedirem sequer documentos, e eu fui para a estação porque tinha que apanhar um comboio para Paris. O comboio só seguia ao fim do dia e eram 7 da manhã, porque por aí. Só que o comboio já estava na estação. Portanto, eu entrei no comboio e até Paris não me levantei. Desde que me sentei às 7 da manhã até chegar ao fim da noite a Paris, não saí do lugar onde me tinha sentado. Depois, a intenção era ir para a Alemanha, né? Porque como ninguém, só o diretor do grupo, não, só o argentino, o Gutkin, o diretor artístico do grupo, sabia que eu ia fugir, tinha-me até ele ia depois voltar para Cuba, tinha-me convidado para ir trabalhar com ele em Cuba. E além dele, só a minha namorada de então é que sabia que eu ia fugir. Portanto, como ela era hospedeira de bordo da TAP, tinha um voo marcado, a minha fuga foi em 10 de maio. Ela tinha um voo marcado para o fim deste mês em Frankfurt, e eu tive 20 dias em Paris e depois fui de comboio ter com ela na Alemanha, onde acabamos por ficar a viver 3 anos. E como é que sobrevivia? Já tinha um pé de meia? Tinha um pé de meia, que era a namorada hospedeira da TAP. A namorada hospedeira da TAP deu parte de doente. Certo. E ficou a viver na Alemanha também. Ao fim do mês ia a Lisboa receber o salário, fazia um voo de ida e volta, e durante os primeiros meses foi assim. Depois eu inscrevi-me como estudante na universidade lá em Frankfurt, e como estudante podia trabalhar 3 meses por ano, muito bem remunerados, né? Porque aos estudantes não faziam qualquer desconto. Certo. Pagavam. Então, só para se ter ideia, eu ganhava para ir num dia 8, 10 horas de trabalho, eu ganhava 80 marcos. O quarto onde vivia numa residência de estudantes custava 70 marcos. Portanto, um único dia de trabalho dava para pagar o alojamento. A comida também não era assim nada de especial. No resultado, em 3 meses eu juntava dinheiro suficiente para viver os outros 9 do ano, né?
Então, durante esse período de 9 meses sem trabalhar, viajava, percorri sobretudo os países mais a sul, né? Espanha, Itália, por aí. E foi sendo essa a minha vida até depois, um dia vi anunciado um espetáculo de teatro de rua sobre a Guiné-Bissau. Então soube onde é que o grupo trabalhava, fui ter um grupo alemão, fui ter com eles. Eles estavam na altura a carregar coisas de um lado para o outro. Eu cheguei, comecei também a carregar as coisas com eles, começámos a conversar e depois quer dizer, ajudava nas representações públicas deles, porque eles, além de fazerem esse teatro de rua, recolhiam medicamentos, roupa para mandar para as áreas libertadas da Guiné, da Angola, tudo isso. Então foi uma coisa simultânea, né? Teatro e a possibilidade de intervir nesse apoio político. Mas o Mena também interviu na Alemanha, fez teatro na Alemanha. Sim, porque depois de colaborar com esse grupo de teatro de rua alemão, encontrei também na residência amigos espanhóis que tinham feito teatro em Espanha e tal, e depois criámos um grupo de estudantes e trabalhadores, já existia o grupo, chamava-se La Busca. Só passei, então não colaborei na primeira montagem deles, mas a segunda montagem já fui eu que dirigi. Era a primeira vez que eu dirigia um espetáculo de teatro, né? Lembra-se qual era a peça, não? Os velhos não devem namorar, certo. Do Castelão. E então aquilo correu muito bem e eu depois tinha conseguido um emprego numa empresa que vendia barcos à vela e mesas de bilhar para todo o mundo. O patrão, que era um senhor meio estranho, acho que era o jugoslavo de origem, gostava muito do meu trabalho, portanto fechou os olhos àquela questão do estudante só poder trabalhar 3 meses. Eu já estava lá no 5º mês a trabalhar, foi a primeira vez que eu vi um telex na vida, né? Com a fitinha perfurada. Ele depois, acho que ia receber os primeiros computadores, e como eu escrevia fácil à máquina, tinha-me dito que ia-me mandar fazer um curso para eu aprender a trabalhar com o computador. Só que na mesma altura chegou lá a Frankfurt um diretor argentino, amigo do Gutken, com quem eu tinha trabalhado em Lisboa, que levava a recomendação do Gutken para me chamar para ser assistente dele. Esse argentino era o Augusto Fernandes. O Augusto tinha sido convidado pelo principal teatro da cidade para dirigir obras do Calderón e do Valle Inclán. Ele chamou-me e disse que não tinha poder para me contratar, né? Se eu quisesse ser assistente tinha que ser a título gratuito, né? Porque formalmente o teatro não me podia contratar. Mas eu disse que não havia problema. Cheguei ao meu patrão e disse que pedia desculpa, agradecia ele ter facilitado o meu trabalho durante aqueles meses, mas que tinha arranjado outra função. Ele disse, mas vão-lhe pagar mais? Como é que é? Então, agora que ia fazer o curso, é que vai embora, mas que emprego é esse? Quanto é que lhe vão? Eu subo-lhe o salário, se o problema for esse. Eu disse, não vou ganhar nada, vou só fazer teatro. Pá. O homem ainda hoje deve estar com a cabeça de curso, fazer teatro. Computadores, IBM, aquela coisa que começava, não é? Estava mesmo no início, pá, não... E ainda era preciso programar, certo. Contratavam programadores para elaborar sei lá o quê. Então eu fiquei vários meses com o Fernandes, e num dia que
ia a pé para o teatro, precisamente, eu vi um jornal, uma banca de jornais, vi que tinha havido um militar putsch, um golpe militar em Portugal. Achei, não liguei, quer dizer, achei que era lá confusão entre os militares portugueses, não. Só que depois os dias foram passando, eu fui lendo e a certa altura vi que tinha sido preso o ministro do ultramar, o seu amigo Cunha. De estimação. O Silva Cunha tinha sido preso, eu disse, isso já deve ser, parece ser interessante. Fui acompanhando, dei-me conta que era realmente uma mudança radical. E então, isto foi, não em 25 de maio, né? Pode ser, sim. Sim, eu em fins de junho voltei para Portugal. Certo. Voltei para Portugal com a intenção de vir imediatamente para Angola. Só que, para vir imediatamente para Angola, naquela época, eu precisava da licença militar. E quando eu fui pedir a licença militar, disseram que eu tinha fugido da tropa, que eu era... renegado. Não, tem um termo próprio, né? Que eu já não me lembro. Certo. Mas que teria que fazer, como não tinha feito antes, né? Tinha que ser examinado, tinha que fazer a recruta. Ainda havia restícios das atividades militares, mesmo sim, havendo uma revolução, sim, ainda se mantinha depois do 25 as regras, certo? Então, eu fui, apresentei-me lá para a inspeção, mandaram-me ficar todo nu, né, para fazer lá os exames todos. E só que o oficial que me estava a atender, ele leu, disse, mas você é de Angola? O que está aqui a fazer? Eu disse, eu quero ir para Angola, mas não me deixam sem passar por este processo. Disse, então eu vou escrever aqui que você é inapto para todo e qualquer serviço militar e você desapareça daqui. Entretanto, eu depois, como um amigo meu andava a filmar por todo o Portugal, tudo naquela onda do poder popular e de registar as atividades da população mais humilde. Ele estava a fazer um filme sobre os ofícios artesanais, né? E eu acompanhei e acabei por vir para Angola só em novembro de 74. A partir daí, olha, agora ficou a minha vida aqui. Até atrás. Porque... Nesse seu processo todo de vida, quando é que começou mesmo o processo criativo e o ato de criação? Bom, eu escravinhava umas coisas, né? Lá no tempo da... Aliás, ainda tenho umas notas, né? Tenho um caderno que se chama Notas em Tempo de Crise, onde eu registava o que ia vivendo. Nada de especialmente criativo, era um registro de... Tipo querido diário, não? Sim, do querido diário, certo. Mas sem flores nem borboletas. Nem folhas palmadas. Só que desse diário eu já pesquei algumas coisas para usar em peças que escrevi posteriormente. Portanto, falando em atividade criativa, essa participação no grupo universitário já implicou trabalho de ator, de assistente de direção e até de cenógrafo. Quase passa pela hierarquia toda do palco, né? Porque quando o Gutkin montou a segunda peça em que eu participei, ele já... Não, a primeira em que eu participei, o Volpone, de Ben Jonson, ele tinha um cenógrafo que era o cenógrafo dos espetáculos do Parque Mayer, que tinha pela primeira vez a oportunidade de fazer também cenário para uma peça mais a sério. E então eu fui colaborando com ele, porque era assistente direto do Gutkin, e resultou. Achei que aquela área
tinha mais a ver comigo do que propriamente estar em cima do palco onde eu não sabia o que havia de fazer. Essa é a parte de direção. A parte de tudo, né? Porque em termos de escrita não tinha propriamente nada consistente escrito, além desse pequeno diário com notas. Depois, quando ao fim de um ano na Alemanha, eu separei-me da minha primeira namorada, a tal hospedeira da TAP, e comecei a viver com uma outra moça que foi dar aulas de português para a Bélgica. Era leitora de português na Faculdade de Louvain. O Mena ia de Frankfurt para Louvain. Sim, quer dizer, naquele Frankfurt trabalhava os 3 meses, certo. Depois ia para Bruxelas o resto do ano. Aí vi que havia dois seminários importantes sobre interpretação de textos do teatro contemporâneo, de um teórico que nós conhecíamos de livros e de quem gostávamos muito, o Bernard Dort, e havia também um outro seminário sobre cenografia, também de um grande cenógrafo com obra publicada, que era o Denis Bablet, também francês. Eles iam 3 vezes por semana a Louvain, iam de comboio, viviam em Paris, mas iam de comboio a Louvain. Desculpe perguntar-lhe, mas eram de correntes artísticas marcadas ou eram simplesmente professores que ensinavam uma totalidade? Bom, eram indivíduos que, por exemplo, interpretação de textos de teatro contemporâneo eram os autores mais teatro mais avançado. Mais moderno, certo. Contemporâneo. Contemporâneos. E o Bablet era conhecido já por cenografia que tinha feito também em grandes espetáculos pela Europa toda. Então eram dois. Aliás, o nome que me atraiu primeiro foi o do Armand Gatti, que tinha escrito uma peça V como Vietnã, portanto, que era uma peça bastante política, de denúncia lá dos crimes americanos no Vietnã, e foi o que me levou, quando cheguei lá, ele não tinha já encerrado a admissão de novos elementos, e eu queria participar em espetáculos que ele ia dirigir, mas não deu. Então vi que havia esses 2 cursos e acabei por fazer esses 2 seminários, 6 meses cada um. Depois voltei para a Alemanha, onde continuei a dirigir o tal grupo de espanhóis, estudantes e trabalhadores, até quando decorreu o 25 de Abril. Estava ligado a esse grupo espanhol e ao mesmo tempo estava de assistente do Fernandes no principal teatro da cidade. E aconteceu o 25 de Abril, acabou a minha vida ali no exterior, voltei e logo que cheguei vinha com a intenção de fazer teatro só. Já tinha decidido que teatro era a atividade a que eu me queria dedicar. Cheguei e encontrei o país em pé de guerra, né? Naquele período de fins de 74, início de 75, sobretudo fins de 74, muita turbulência aqui em Luanda. Os taxistas entravam pelos moceques, matavam pessoas à toa, havia toda uma... Estava a cidade em pé de guerra, né? E que só mais ou menos atenuou com a assinatura dos acordos de Alvor em 15 de janeiro. Exatamente o dia em que eu comecei a trabalhar na emissora. E fui para a emissora porque... Emissora nacional? Emissora oficial de Angola, okay. Que depois se tornou a Rádio Nacional. Porque na emissora estavam algumas pessoas que eu tinha conhecido na Alemanha e em Paris. Sobretudo portanto, eram jornalistas que eu
e nacionalista, as pessoas já envolvidas no processo também de libertação, que eu tinha conhecido em Paris e na Alemanha. Então, eles propuseram-me ir trabalhar para a emissora como tradutor dos despachos da France Press e da Reuters. Não tinham, na altura, quem fizesse esse trabalho. Portanto, eu entrei como tradutor para a emissora, estive lá até junho, de janeiro a junho. Bem, logo em janeiro, o meu diretor direto era o António Cardoso, o escritor. Certo. Eu comecei a trabalhar no dia 15, aí no dia 25, 10 dias depois, um problema qualquer, devia estar com febre, um paludismo, ok? Não fui trabalhar. Nessa noite em que eu não fui trabalhar, elementos da FNLA entraram na rádio, agarraram o Cardoso e levaram-no. Certo. Portanto, para destino desconhecido. Como em reação, entramos todos em greve. Portanto, 10 dias depois de começar a trabalhar, entrei com os outros colegas em greve e a exigência era que só parávamos a greve quando voltasse a aparecer o António Cardoso. E depois decidimos, fazíamos greve com a ocupação das instalações e recusávamos, apesar de haver o acordo de Alvor em que estavam representados os 3 movimentos e Portugal, nós recusávamos a publicitar, a noticiar qualquer comunicado que viesse do governo de transição. Certo. Portanto, e só dávamos relevo e só publicávamos comunicados das comissões de bairro, as comissões do Poder Popular. Certo. Portanto, não publicávamos nada nem da UNITA, nem da FNLA, nem do MPLA, nem de Portugal, nada. As únicas coisas que nós difundíamos nos noticiários eram os comunicados das comissões de bairro, que eram longuíssimos, um arrevesado de palavras de ordem, de confusão, né? Então, o representante de Portugal no governo de transição foi ter connosco e disse que aquilo já estava a criar muita confusão no país todo, né? Porque a rádio era ouvida em todo o país e aqueles comunicados já altamente provocadores estavam a criar uma situação que podia tornar-se incontrolável. E a nossa exigência continua a mesma. Aparece o António Cardoso e a gente para com isso. Ao fim de uns dias, o Cardoso foi devolvido, tinha sido torturado, afinal tinha estado preso mesmo ali pertinho da rádio, na residência de um elemento da FNLA. Nós não sabíamos, ninguém sabia. Assim, continuei o trabalho lá até em junho ser contactado pelo enviado do Presidente Neto, certo, para criar a agência. E mais uma vez, nesse processo todo, o seu processo de criação, quando é que dá o salto? Quando é que começa a escrever e a publicar? Quando é que... Eu comecei a... Bom, paralelo ao teatro? Eu sei que o Mena nunca deixou de fazer teatro, desde essa altura, não é? Sim. Portanto, há de ser paralelo, lógico, não é? Eu tive, portanto, logo no início de 75, em março de 75, houve aí um movimento na cidade por parte da FNLA com presença de militares jairenses que começaram a fazer distúrbios nos moceques, cometer crimes e tudo isso. A suposta intenção era celebrar o 15 de março já com uma tomada do poder, darem um golpe no dia 15 de março, que era a data que assinalava lá o início da atividade deles no norte de Angola. Nessa altura, por causa dessa atividade da FNLA e dos zairenses nos bairros,
parte da população fugiu para o asfalto, para a zona, para a cidade do asfalto. E como em simultâneo as escolas estavam em greve, porque no governo de transição o ministro da Educação era da UNITA. Então todo mundo protestava contra esse ministro porque ele tinha sido cúmplice do poder colonial. Tinha feito grandes discursos a favor da Portugalidade e tudo isso. Então os estudantes recusavam-se a aceitá-lo como ministro da Educação. E fizeram greve e ocuparam as escolas. A população fugida dos bairros acabou por refugiar-se nas escolas, onde tinha espaço. Os estudantes criaram várias comissões de apoio, uns que tratavam da alimentação, outros do alojamento, tudo isso. E aquela multidão ficava confinada nas escolas sem ter nada com que se ocupar. Então, eu e um amigo português, o César Teixeira. O espanhol, não era espanhol? Não, César Teixeira. Marido da minha amiga que tinha vindo da Alemanha também, que eu tinha conhecido na Alemanha. Decidimos ir fazer ações de agitação e propaganda, aproveitar a presença de um público ali disponível à noite. E então a província de Angola, ainda não era o Jornal de Angola, era dirigido por um português ligado à FNLA, que publicava páginas inteiras, a fotografia do Olden Roberto, o Cristo, o Novo Cristo na Terra, não sei que, coisas assim, o Olden Roberto envolvido em pombas brancas, mas do tamanho todo da página, né? Então nós líamos as notícias publicadas pela província de Angola de manhã e elaborávamos uma brincadeira em cima da notícia e à noite convocávamos os estudantes e aquela malta disponível nas escolas para fazerem teatro. O público já estava lá presente. Aquilo era... Eu não posso nem quantificar o número de pessoas que assistia àquilo, porque havia pessoas em cima do telhado das escolas, né? Nunca nenhum de nós se lembrou de tirar uma fotografia para lembrar, a memória futura, para recordar, porque aquilo era tudo no imediato, não era fazer e no dia seguinte procurar uma nova notícia para depois reelaborar uma peçazinha, né? Mas era espontâneo? Vocês escreviam diálogos ou era simplesmente... Essa parte eu ocupei eu partia de brincadeiras infantis, já conhecidas, para introduzir o conteúdo político, né? Ou então, por exemplo... Tipo, eu fui ao Jardim Celeste, qualquer coisa, e menos a partir daí... Também, tudo isso. Havia, por exemplo, um combate de boxe. Pegávamos numa mangueira comprida, definíamos um ringue, certo. E depois apresentávamos os lutadores, né? Dávamos assim nomes sugestivos com as cores de cada partido. Então quando era o lutador da FNLA a lutar com o da UNITA, fingiam que estavam a lutar. O árbitro era sempre Portugal, que era o português do governo de transição. Quando estava o elemento do MPLA no ringue, né? Aquilo era só batota do árbitro, dos outros, e de tal maneira que quase sempre, né? O ringue ficava rodeado de crianças, né? Curiosas de ir assistir. Quando começavam a bater no elemento com as cores do MPLA, as crianças invadiam o ringue e começavam a bater em Portugal, na FNLA, na UNITA, era uma confusão sem... Depois, outros era, por exemplo, que tu falaste do Jardim da Celeste, né? Que uma fila grande vai passando por duas pessoas, ali param, fazem uma pergunta, o que é que tu preferes, isto ou aquilo? E formavam-se dois grupos, e claro, como todo mundo preferia o lado
do outro lado davam 2, 3 tipos que eram facilmente arrastados, só que aquilo dava aso ao caos, né? Porque eram dezenas e dezenas de pessoas e de crianças das famílias que se tinham instalado ali na escola. Era a maior das confusões. Então, a única peça mesmo estruturada que eu fiz foi uma peça de um mexicano que vive na Califórnia, que era sobre as 2 caras do patrão. Essa já tinha mesmo um texto elaborado. Mas foi o Mena que o adaptou. Sim, Levou a cena tal e qual. Não, é uma pecinha sobre as 2 caras do patrão. Que era uma peça feita pelos trabalhadores imigrantes na Califórnia, trabalhadores mexicanos. Portanto, era uma luta entre o operário explorado e o patrão, tudo isso. Entretanto, em junho, aquela questão de março foi superada, né? A FENALA foi expulsa da cidade, com os seus jairenses em apoio. Os famosos leopardos. Depois a situação acalmou um bocado. Em junho houve outra situação confusa que levou à expulsão da UNITA na cidade. Resultado, a partir de junho, a cidade o governo de transição ficou com os elementos do MPLA e de Portugal. Portanto, começou uma fase mais tranquila e nós decidimos, eu e o tal amigo português, decidimos... Mena, faça assim que tem um mosquito aí, eu pedo, isso já saiu. Decidimos convidar os elementos mais ativos naquelas brincadeiras para formarmos mesmo um grupo para contar uma história sobre o poder popular. Todo mundo começou, entretanto, a população foi voltando para os bairros, os estudantes começaram a estudar e tal, acabou aquela boa vida, né? Fica a referência ao MPLA. Quem nos contou isso foi o Lúcio Lara, que era, na época, a segunda figura do país, que nos foi cumprimentar ao fim do espetáculo, elogiar, a dizer que tinha gostado muito do trabalho, mas que estava sentado ao lado do responsável da segurança, que ficou preocupado porque vocês não, mesmo ao distribuírem os panfletos no espetáculo, nunca há uma referência ao MPLA, vocês não podem cuidar disso. Oh, camarada, vamos cuidar imediatamente disso. No dia seguinte, eu cheguei atrasado à Liga, né? Quando eu entrei na Liga, a representação era no pátio da Liga, né? Eu entrei na Liga... Logo na porta? Não, de lado, no pátio lateral. Okay. Eu entro na Liga e só ouço, viva o MPLA, viva o MPLA! Eu disse, epá, ainda também não era... Não nos pediram para exagerar, né? Mas então correu tudo bem, né? Tudo, porque além do Lúcio Lara, estava um outro elemento que era familiar de uma das atrizes, que estava a tentar acalmar o elemento da segurança. Não, eu conheço, é minha sobrinha, o quê? Não são nada esquerdistas, não sei o quê, são camaradas nossos. Não, então como é que não há referência ao partido, ao movimento na altura? A coisa passou, fizemos o espetáculo várias vezes, levámos o espetáculo a todos os bairros da cidade, levámos às cadeias, levámos aos hospitais, era um espetáculo facilmente transportável, né? Tínhamos uma carrinha, levávamos o espetáculo para todo lado. Em certos bairros tivemos que representar com os carros das pessoas presentes, com os faróis acesos, porque não havia sequer luz. Isso passou, acabou 75, começou 76. Aí em meados de 76, umas assistentes sociais que faziam trabalho nas açucareiras vieram pedir-nos para fazer o espetáculo para os camponeses das 2 açucareiras.
Aquilo era um espetáculo aberto, dava para transformar os operários em camponeses facilmente, manter a linha toda da peça sem alteração, e fomos para Bom Jesus, acompanhados pelo secretário de Estado da Cultura, o António Jacinto. Portanto, que não, já com os vivas ao MPLA, os panfletos do MPLA, tudo isso, o António Jacinto elogiou muito o trabalho, portanto, achava que era uma atividade positiva, levar também cultura para o campo, tudo isso. Na semana seguinte fomos para Cachito, para a fazenda Heróis de Cachito, para a açucareira Heróis de Cachito. Aí já o António Jacinto não foi, fomos só nós. E depois de cada espetáculo, nós tínhamos um microfone que dávamos ao público, no fim, para eles comentarem, darem a sua opinião sobre o que tinham visto. Portanto, o microfone andava de mão em mão, tudo tranquilo. Em todos os bairros da cidade isso aconteceu, não houve problema nenhum. Em Bom Jesus aconteceu, não houve problema nenhum. Em Cachito, aquele pessoal estava... Os trabalhadores da açucareira estavam revoltados porque não tinham sequer sal a 60 quilómetros ou mais, não sei quantos. Do mar. Não tinham sal para cozinhar, não tinham utensílios para cozinhar, cozinhavam nas latas de munições. E então andava ali uma revolta latente. Quando agarraram no microfone: camaradas, muito obrigado por ver, já vimos como é que se organiza tudo, porque havia um momento da peça em que os trabalhadores utilizavam os seus instrumentos de trabalho contra a repressão e tudo isso. Nós passámos lá num sábado, achámos que havia ali não estavam a comentar a peça, estavam a falar dos seus próprios problemas. E então, foi um sábado, na segunda-feira, 5.000 trabalhadores da açucareira entraram em greve. Agitação aqui na cidade, né? Reunião, o Comitê Central ainda reunia no Museu de História, Natural. Grande confusão, mas quem são esses agitadores de Luanda que vão provocar greves junto dos camponeses? E alguém disse: são os amigos do Lúcio Lara. O Lúcio Lara disse: meus amigos não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com essa agitação. O que é certo é que o ministro do Trabalho da altura, que depois se comprovou que estava envolvido também já com os fracionistas, o secretário-geral da UNTA, vão a Cachito saber porque é que estão a protestar, quais as razões da greve, e eles disseram que os camaradas do teatro já nos abriram os olhos. Foi aí que me disseram: teatro, mas que teatro é esse? Né? A coisa chegou ao Comitê Central. E então fomos chamados pelo António Jacinto, dizendo que tínhamos que dar os nomes e endereços de todos os intervenientes e que o grupo estava proibido de continuar. Ok. Reunimos pela última vez ali numa das escolas, na zona das escolas. Avisámos todo mundo que para ir para casa, que não havia mais teatro, não havia mais espetáculos. E eu publicava no jornal, no Diário de Luanda, uma página sobre teatro. Já tinha 10 páginas publicadas. Como não proibiram só as representações teatrais, proibiram a atividade do grupo. Aquelas páginas de teatro. Não podia fazer nem análise, nem crítica, nem menção. Não, aquilo eu estava a publicar textos sobre o teatro de criação coletiva na América Latina, assim, coisas que pudessem estimular o pessoal a fazer parecido. Fomos proibidos. Entretanto, houve o 27 de maio de 77. As pessoas que nos proibiram... Não, o Ministro do Trabalho
revelou-se como sendo um elemento também ligado aos fracionistas. E o próprio António Jacinto, uns meses depois, ainda em 76, chamou-me e disse que tinha havido um equívoco, uma má interpretação, talvez uma intriga que levou à proibição do grupo, que ele tinha estado a viajar por vários países e que achava que o trabalho que tinha visto nosso, de facto, era o único que tinha, sim, qualidade para representar o país, portanto, que se quiséssemos podíamos prosseguir a atividade. Pediu só para mudarmos o nome do grupo era Tchengães, para mudarmos o nome do grupo para se desfazer essa impressão da greve, toda a proibição. Então, passou a chamar-se Xilenga. Mena. Exatamente com as mesmas pessoas. Certo. Vamos fazer aqui uma pausa e na próxima vamos começar precisamente com o Xilenga. Já vamos com um certo tempo e vamos fazer uma pausa. A próxima vez. Está feito. Está feito.